Bom dia, amados do Senhor. É um prazer enorme poder estar aqui nesta manhã. Você que vai estar me ouvindo, você que de alguma forma começou a semana, esse mês que se inicia. Às vezes você parou para pensar: aonde está o meu olhar? Para as coisas que o mundo proporciona, ou o meu olhar está para as coisas que o Senhor tem para me abençoar todos os dias? Então, meus irmãos e amados, eu quero aqui deixar uma reflexão da parte do Senhor para cada um de vocês, porque eu sei que o Senhor é Deus poderoso de Israel para manifestar o teu poder. A palavra de Deus, ela vai dizer assim, no livro de Lucas, capítulo 22, do versículo 54, aonde Pedro, ele nega Jesus, aonde ele é ali apontado como um dos seus seguidores. E muitas vezes você tem se sentido apontado e você tem negado aquilo que o Senhor tem te chamado, aquilo que o Senhor tem proposto sobre a sua vida. Então muitas vezes você tem que ouvir o que a voz do Espírito Santo do Senhor tem a falar dentro do teu coração. E muitas vezes você tem sido arredio, você tem sido aquela pessoa que tem ouvido Deus falar contigo diante de um conserto, diante de uma repreensão, mas você tem olhado para o horizonte e falado: não, está bom da forma que está. E muitas vezes não é isso que o Senhor espera de você. Você que um dia entregou sua vida para o Senhor. Mas a palavra vai dizer assim: então, prendendo-o, o conduziram à casa do sumo sacerdote. E Pedro seguiu-o de longe. E havendo-se acendido uma fogueira no meio do pátio, e assentando-se juntos, assentou-se Pedro entre eles. E certa criada, vendo estar assentado junto à fogueira, fixou os olhos nele e disse: este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: tu és um deles. E Pedro, porém, disse: homem, não sou eu. Depois de quase uma hora, o outro afirmou: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sou eu o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, o galo cantou por 3 vezes. Então, meus irmãos, quando eu lendo essa palavra, o Senhor me ensinou que existe 2 olhares: o olhar do mundo e o olhar de Jesus na sua vida. Então muitas vezes você precisa ver qual é o olhar que você tem tido das coisas que você tem vivido, das coisas que você tem passado e das coisas que você tem almejado. E eu creio que a palavra do Senhor, ela é uma palavra que liberta, que transforma, que resgata almas. E muitas vezes nós buscamos algo que o Senhor não está naquele negócio. O Senhor não está naquilo que você almeja, naquilo que você tem pensado, porque o Senhor tem outros planos para ti. E quando você é ali colocado em xeque para poder dizer se você é de Cristo ou não, como aconteceu com Pedro, muitas vezes nós passamos como Pedro. Em situações da nossa vida, muitas vezes você tem passado e tem falado: não, não sou eu. Não sou eu que estou aqui, esse chamado não é meu. Essa conduta não é minha, mas você sabe no seu interior que você tem tido condutas que têm desagradado ao Senhor. E eu não digo isso aqui nesta manhã para poder afagar o ego de ninguém, mas sim para te alertar que há momentos na vida que nós precisamos ter uma escolha. E essa escolha depende de nós, porque o Senhor já deu o caminho, o Senhor já deu a solução, e a solução está aqui na palavra do Senhor. Quanto mais você se entrega, quanto mais você busca a palavra do Senhor, ela vai te conduzir, ela vai te estruturar, ela vai te direcionar. Então, se você tem estado dessa forma, você que está ali fazendo algo para o Senhor, mas você sabe que você não tem dado o seu melhor. Muitas vezes você tem estado presente, muitas vezes, em todos os cultos ou nas congregações que você reside, e você sabe, dentro de você, que no momento que precisa-se de você, você tem negado o Senhor. Você tem vivido as coisas do mundo. As coisas do mundo têm falado mais alto sobre você. Então, nesta manhã, eu quero aqui deixar essa mensagem para você, meu amigo, minha amiga, que se encontra dessa forma, em tomar uma decisão. Muitas vezes é melhor que você dê um passo para trás, para que você possa aprender mais do Senhor.
Não digo que você não tenha conhecimento daquilo que você lê, daquilo que você almeja, mas você sabe que dentro de você, muitas vezes você tem negado Jesus. Você tem sido como Pedro, você tem sido dentro das suas ações, no teu esconderijo altíssimo, ali aonde você, o esconderijo do Senhor, ele tem sido alto demais para a tua vida. Então você ali, você no seu oculto, você tem, não, vamos dizer assim, desagradado aos homens, mas você tem desagradado a Deus. Você tem desagradado a Deus em tudo que você tem feito. Muitas vezes você acha que, tá bom dessa forma, o que eu estou fazendo está correto, mas você acha que os homens não estão te vendo, e não estão te vendo mesmo, porque aquele que sonda os nossos corações é o Senhor. Então o Senhor tem visto o que você tem feito, a forma que você tem adorado, a forma que você tem falado das coisas do Senhor. Então que nesta manhã você possa entender o agir de Deus na tua vida. E que esta palavra ela possa soar de uma forma a transbordar a tua vida. É como estava dizendo aqui, está dizendo e vai continuar dizendo. É em Lucas 22, 54 em diante. Aonde Pedro ele nega Jesus. Aonde Pedro ele vai de alguma forma, ali no temor do calor, negar Jesus. Porque não é fácil, irmãos, você saber que você está ouvindo aquele que é o Messias, aquele que veio para nos salvar, falar: eis por alguns dias não estarei mais contigo, não estarei mais com vocês, e vocês vão me ver ressurgir, ressuscitar a partir do terceiro dia. Então você precisa entender, o Senhor precisa nascer de novo em você, você precisa ter um encontro com Jesus, você precisa ter ali uma realidade, quem é Jesus. E quando você tem essa realidade, nada pode parar ou impedir de Deus na tua vida. Então que nesta manhã você possa ficar com esta palavra de reflexão, aonde a palavra do Senhor me faz entender que muitas vezes não é só o agir de Deus. Nós precisamos nos movimentar, nós precisamos entender quem é o Senhor e por que estamos negando Ele todos os dias. E muitas vezes você acha que você está correto, e muitas vezes nós não estamos corretos, porque a palavra do Senhor, ela nos enfatiza. Aquele que crê será salvo. Então você precisa olhar para o céu e ver ali a salvação. Olhar para as coisas do Senhor. E eu lhe faço uma pergunta nesta manhã. Como está o seu coração diante do reino? Como está a sua vida diante do reino? Então eu gostaria de deixar aqui essa mensagem para você. Você que me ouve, você que de alguma forma tem aprendido o agir do Senhor. Não olhe para aquele que está à esquerda, aquele que está à direita, aquele que está à sua frente. Olhe para o alto. É do alto que vem o conforto. É do alto que vem o refrigério. Por isso que eu sempre levo aquele versículo que está lá em Colossenses, que ele fala: quando nós olhamos para a coisa do alto, vemos as coisas do alto. E quando ficamos olhando para as coisas terrenas, vivemos as coisas terrenas. Então você que se encontra, eu não sei qual é o lugar que você tem olhado. Se você tem olhado mais para as suas dificuldades, e eu digo a você, elas existem, elas estão aí. E é por isso que o Senhor tem resgatado almas através da minha vida, através daqueles que, de alguma forma, têm pregado o Evangelho. Tem pregado o Evangelho com amor, tem pregado o Evangelho para ganhar almas, para fazer o ID do Senhor, para mostrar para você o caminho a percorrer. Então, fique com esta palavra nesta manhã e que Deus possa te abençoar grandemente em o nome de Jesus. Um forte abraço, que Deus abençoe a cada um de vocês para a honra e a glória do grande e eterno Deus poderoso de Israel. Que esse dia seja um dia abençoado na tua vida, este começo de mês seja um dia grandioso na sua vida e que muitas coisas possam mudar. Mas para que elas mudem, você precisa fazer o ID do Senhor. Você precisa deixar as coisas na mão do Senhor. Você precisa fazer a vontade do Senhor sobre a tua vida. Em o nome de Jesus.